Rei, 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 Abba, Senhor de todos, tu guerreiras das minhas guerras, proteges quando eu clamo, Abba, o Pai. Melech haolam, Melech, 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 Abba Shekulam. Shuva, Shuva, Pastoreira, Pastoreira, Abba, Rei Totem, Abba. Melech haolam, Melech, 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 Abba Shekulam. Tem misericórdia de mim, Ratina, Abba. Eu desaconselho totalmente vocês ouvirem esse tipo de música. Não escutem esse tipo de música, não faz bem. Você sente coisas no corpo todo, a tua cabeça começa a queimar, você quer fazer assim o tempo todo. Esse tipo de música é muito perigoso, porque você pode ser visto como louco quando você escuta esse tipo de música. Então, escute Cassiane, entenderam? Escute Lauriette, que vai ser melhor para vocês. Amém? Vanderleia, essa música, a versão original, que ainda é mais bela do que essa, é do Avraham Fried. Ele é um judeu e ele canta com uma orquestra como se fosse o Roberto Carlos no final de ano, sabe? É maravilhoso. Vocês têm que seguir Avraham Fried e também tem que seguir agora eu esqueci o nome do outro, gente, que canta aqui, Karov, Eitan Katz, se eu não me engano, agora esqueci. Mas, falando sério mesmo, escutem esse tipo de música nos momentos que vocês querem explodir na presença de Deus. E olha que coisa linda, gente. Deixa eu falar isso aqui para vocês antes de abrir o portal aqui para o profeta Wendel. Olha que coisa linda. Essa música é cantada por um judeu ortodoxo. O que é isso? Ele não conhece Jesus. Ele não reconhece Jesus. Aí você me diz, mas apóstolo, que unção é essa que eu sinto? É porque eles conseguiram atravessar o portal da adoração e conectar diretamente com o Pai.
Quando eles dizem Abba, 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 Melech Haolam, não tem como Deus não responder com unção. Abba, Pai, 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 Rei de toda a terra, né? Melech, 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 Abba Shel Kolam, o Rei, o Senhor de todos. O Pai derrama essa unção. Então essa unção que você sentiu agora não é a unção direta do Espírito Santo. Ela também não é a unção do Filho de Jesus. Essa unção foi a unção do Pai. Você recebeu um banho de paternidade. E isso é muito relevante nesse mês que nós estamos, que é conectado à tribo de Benjamim, onde o espírito de Benoni, de maldição, cai por terra, e onde o espírito de Noé, o roubador de filhos, cai por terra, e o Abba restaura na sua vida a paternidade. Deixa eu ver se o querido profeta está por aqui. Não sei se ele está. Sinaliza aí, homem de Deus, se você já estiver online. Achei. Pronto. Aí eu faço uma rápida apresentação para o meu povo e ele vai falar muito do Espírito Santo aqui, do poder de Deus. Ó, acabou de entrar aqui. Deixa eu convidá-lo. Pronto, mandei o convite aí. Homem de Deus. Opa! Shalom! Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Amém. Gente, deixa eu apresentar para vocês o profeta Wendel. Na verdade, você talvez o conheça, mas eu quero apresentar o meu ponto de vista acerca do profeta Wendel. Eu tenho sido muito impactado, porque vocês sabem que há mais de 4 anos eu tenho feito live diária aqui. E vocês dizem para mim, poucas pessoas têm coragem de falar o sobrenatural e a revelação profética sem medo, com autoridade. E se vocês se impactam da maneira que eu falo, vocês vão ficar muito mais impactados com o conteúdo que o Wendel carrega. E também eu fiquei muito impressionado com a humildade desse homem. Todo mundo fala que eu sou humilde, sabe, Wendel? Fala que eu sou acessível, que eu sou humilde. Mas eu não encontro muita gente parecida. E quando eu te chamei para fazer a live, você prontamente aceitou, com muito carinho, com muita gentileza. Então já queremos dizer de antemão que nós te amamos, que nós te honramos, que nós te respeitamos. E fica muito à vontade para falar o que o Espírito Santo quiser aqui, tá bom? Bom, em primeiro lugar, shalom, boa noite. É uma honra, é um prazer ter a oportunidade de estar compartilhando essa live com você, apóstolo. Até mesmo porque nós precisamos sempre entender algo. Eu acredito que a cultura de honra é a cultura dos céus. E a cultura da desonra é a cultura que manifesta o inframundo, o submundo, que manifesta os projetos do inferno. Quando o Senhor me pediu, quando o Senhor me enviou o comunicado com relação à live, eu pude perceber também o quanto o Senhor é humilde. Porque o Senhor já é um pioneiro, quero honrar a sua vida, porque o Senhor já tem uma história, o Senhor já é um ponta de lança na nossa nação. O Senhor é alguém que já está batalhando para manifestar o apostólico, manifestar o profético, enfim, manifestar os 5 ministérios, mas o Senhor já tem uma batalha, o Senhor já tem um histórico. O maior problema nos dias de hoje é que talvez muitos não entendam que uma pessoa madura não é uma pessoa mais dura. O Senhor é um homem maduro, um homem que, como se diz, tem batalhado pelo avanço do reino aqui no Brasil e também pelo mundo. E o que me chamou mais atenção, o que me impactou, foi o Senhor mesmo sem me conhecer. O Senhor falou, claro que eu entendo que isso é uma questão do Espírito. O Senhor não iria colocar em xeque também o seu nome. O Senhor tem uma caminhada. E quando o Senhor me convidou, eu falei, esse é um verdadeiro apóstolo. Ele discerniu algo e eu quero aqui agradecer, porque, na verdade, hoje nós estamos trilhando, nós estamos caminhando baseado em uma trilha que vocês abriram para a gente. Então, eu quero agradecer e humildemente dizer, e fazer uma live com o Senhor é um presente de Deus e é uma confirmação dos céus, porque eu não sou uma pessoa que converso com todo mundo. No Brasil, eu não conheço tanta gente.
Algumas pessoas até acham que eu conheço, mas eu não conheço muitas pessoas. Mas eu já conheço, já acompanho o seu trabalho há mais de 15 anos, só para você ter ideia. Eu te conheço há mais de 15 anos. Então, quando o senhor me Desde o convidou, eu tempo do falei, Atos obrigado, 2, né? Deus, pela essa oportunidade. Desde o tempo do Atos 2, né? Exatamente. Mas, antes de você começar a falar sobre o tema, né, que nós vamos falar sobre a restauração do tabernáculo caído, que foi um assunto que você falou lá na live com o pastor Felipe, e na hora que você falou, meu espírito deu umas 2 cambalhotas aqui dentro de mim, de alegria pela revelação. Mas essa coisa de convidar, né, o tempo todo que eu andei pregando pelo Brasil aí nos últimos anos, sempre que alguém me ligava para me convidar e me perguntava muita coisa, né? Qual é a igreja que você congrega? Onde é que você fez seminário? Qual é a sua linha? Eu sabia que não ia ser bom. Eu nem ia. Agora, de vez em quando alguém falava assim, apóstolo, eu estou te ligando porque o Espírito Santo mandou marcar para você vir aqui, trazer um seminário de batalha espiritual. E aí o Espírito Santo fazia. Então eu acredito que é o Espírito que faz as conexões. E nós precisamos acreditar de fato nisso, né? Eu concordo plenamente. Não, e detalhe, o senhor não me perguntou nada, não questionou nada, por quê? Toda pessoa que não pergunta e não questiona é porque é uma pessoa que conhece a voz do Espírito. É isso Se aí. eu preciso ligar para alguém para pedir referência, porque eu não sei ouvir a voz do Espírito da verdade. Meu Deus. Vamos lá, vamos falar do tabernáculo, então? Vamos sim. Agora, o que eu acho muito interessante para iniciar, e eu quero que as pessoas que estejam aí prestem bastante atenção, porque falar do tabernáculo é falar de um modelo. E falar de um modelo não é você falar daquilo que você acha que funciona ou que pode funcionar. Nós, apóstolos e profetas, nós caminhamos de uma perspectiva totalmente alinhada aos céus. Está aqui o apóstolo Ricardo e eu, como um profeta, mesmo que ainda muito novo, mesmo que ainda estou engateando na minha caminhada, eu quero deixar bem claro para vocês que o maior segredo do sucesso de um homem e de uma mulher de Deus é sempre estar alinhado com as Escrituras. E falar do modelo de tabernáculo é você falar da verdadeira revelação. Hoje, como um profeta, eu quero mostrar o tabernáculo de uma outra perspectiva. Apóstolo, eu quero mostrar o tabernáculo desde uma perspectiva profética. Só que para que eu possa manifestar ou trazer essa revelação, nós precisamos voltar no plano original do Jardim do Éden. Bom. Muitas pessoas não entendem que a maior revelação se encontra no modelo do tabernáculo. Hoje se usa muitas coisas. Vamos fazer isso, vamos pintar a igreja de preto, vamos deixar como se fosse um teatro, vamos fazer isso. Deus nunca mandou a gente fazer isso. Essa nunca foi a vontade de Deus, criar subterfúgios, criar alguma forma. Não que isso seja errado. Não que isso seja errado. Mas o mais importante é o modelo. E como apóstolos e profetas, nós temos que edificar, nós temos que aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E aperfeiçoar é treinar, é capacitar, é a palavra catartizo, que significa também alinhamento. Então, como que nós podemos treinar as pessoas, alinhar as pessoas, se nós não temos um modelo, se nós não temos uma planta? Apóstolos são peritos arquitetos, são construtores, são edificadores. O que eu quero mostrar para vocês nessa noite? Eu quero mostrar para vocês que não foi só Moisés que falou do tabernáculo. Não foi só o apóstolo Paulo. E nessa noite eu quero falar acerca do tabernáculo, mas eu quero usar a vida de um outro apóstolo. Eu quero usar o apóstolo João. Eu quero usar o apóstolo João para falar do tabernáculo. Só que o que eu preciso que vocês todos redobrem a sua atenção. E antes de mais nada, como está aqui, ó, você tem que, no mínimo, enviar esse aviãozinho para umas 22 pessoas. Para que essa live possa, de fato, alcançar pessoas e transformar a vida delas. Apóstolo, eu posso te pedir que você possa ler um texto para a gente? Oi? Desculpe. Eu posso pedir que o senhor leia um texto para a gente? Claro, claro. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Deixa eu abrir aqui.
É porque eu tenho o hábito de pedir que as pessoas leiam para falar que eu não estou usando a Bíblia errada. Não, tá, deixa eu abrir aqui, que eu uso a Bíblia também em hebraico. Tem que tirar do hebraico aqui. Hebreus Hebreus 8, capítulo 8, versículo 5. está na mão. Vamos lá. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Pode ler mais uma vez? Tá, vamos lá. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui deixa bem claro, no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, que existe um modelo que ele tem que ser respeitado. E aqui eu quero já corrigir na vida de algumas pessoas, que não é todas, que tem uma mentalidade de anular o Velho Testamento. Hoje, Eita. por conta da hipergraça, há muitas pessoas fazendo desgraça. Se você que está nessa live está achando que você está com essa bola toda, eu já quero começar a trazer algum tipo de alinhamento na vida dos ignorantes, não existe anular o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele é sombra, figura do Novo. Uma vez sendo sombra, a figura do Novo, como que você pode aniquilar? Como que você pode retirar das Escrituras o que Deus nunca mudou? Não, eles retiram só o que interessa, né? O dízimo não retira, né? Ai, meu Deus, deu uma travadinha aí já. Vamos orando. Eu acho que é a internet dele. Vamos esperar um pouquinho, gente, que vale a pena, né? Já teve revelação aqui. Deu uma travadinha na conexão do Wendel, profeta Wendel. Enquanto isso, vamos convidando 22 pessoas cada um. Ele vai entrar de novo. Já vai anotando, gente. Tudo que for falado aqui anota, sabe? Porque nosso cérebro é sabotador. Muita coisa que nós aprendemos ouvindo, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, vai embora. O cérebro é sabotador. Então, anotem. Né, para você pregar, para você ensinar, para você viver esse tipo de ministração, esse tipo de ensino. Vamos orar também para não ter caído a internet do profeta definitivamente. Vamos intercedendo aí. Enquanto isso, vamos fazer uma coisa legal? Vai dizendo de onde você é, a sua cidade, o seu estado, e aí nós não ficamos parados aqui, né? Para quem não sabe, gente, eu não gosto de falar isso, né? Eu achei muito legal, muito bonito da parte do profeta Wendel. Olha ele aí. Foi o famoso telefonema, né? Depois eu falo, então, o que eu ia falar. Ligaram. Esse negócio é uma bênção. Deixa eu abrir aqui. Ainda bem que não foi. Esse negócio de telefone é uma bênção, né? O pessoal te liga justamente quando você está com... Apóstolo, eu me incomodo muito quando as pessoas ligam e insistem na ligação, porque se eu não estou atendendo é porque eu estou ocupado. Sabe que você está ocupado. Mas deixa eu te falar, né? Você estava falando do Antigo Testamento, mas tem muitos que querem anular o Antigo Testamento, mas não anulam o dízimo, né? Não, o dízimo não pode anular, né? E nem o Salmo 23, o 91, quando as coisas apertam. É verdade. Mas então prossiga, por favor. O que eu estava dizendo? Eu nem sei onde que eu parei. Não, você estava nessa do Velho Testamento, você tinha lido Hebreus 8:5 e falando sobre isso. O que acontece, apóstolo? Hoje, parece que você, pela hipergraça, você pode todas as coisas. Apóstolo, se não existe mais o Velho Testamento, se não existe mais leis, por que existem as leis naturais de trânsito?
Porque se você, todo lugar que não tem lei tem caos. É verdade. E a lei, ela não vem para nos... como se diz, a lei, ela é um mecanismo de proteção. Todas as vezes que eu quebro uma lei, eu desato uma maldição. A maldição é o pagamento, é a sentença pela quebra da lei, ou pelo pecado, pela transgressão ou pela iniquidade. Então as pessoas perguntam, mas por que isso está acontecendo comigo? Muito simples, você quebrou uma lei que talvez você não sabe. Levítico capítulo 5, versículo 17, que diz que mesmo se você não sabe, você vai ser culpado. A ignorância, ela só está na vida de quem não tem compromisso. Eita. Seu problema não é que você é bonzinho ou ruim. O problema é que você é ignorante. Aonde tem ignorância, tem dois sofrimentos. Aonde tem sabedoria e entendimento, tem liberdade em todos os níveis. Mas, liberdade em excesso, sem limite, é anarquia. Precisamos entender os limites, os perímetros, o que a Bíblia chama de metron. Por que eu estou citando isso? Porque como que você quer anular o Velho Testamento onde está a chave do reino? Meu Deus. Quando nós pegamos Gênesis é onde Deus ele expressa seus desenhos, o Senhor, o Eterno, ele expressa seus modelos, só que é em Apocalipse que nós temos o treinamento para governar. Os modelos estão em Gênesis, mas para você reinar aqui na Terra, a revelação está em Cristo no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é o livro do anticristo, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Yes. Quando uma pessoa diz para mim, eu tenho medo de ler o Apocalipse, eu falo, você tem problema de cabeça. Porque o anticristo nem aparece no Apocalipse. Não aparece a palavra anticristo. Lugar nenhum na Bíblia. Não aparece lugar nenhum na Bíblia. Parece no plural. Os caras ficam com aquela loucura assim, eu fico, mano, o que é isso? Mas, para a gente chegar no modelo, eu quero levar as pessoas a entenderem algo. Quando o homem peca, aqui acontece algo. Deus ele coloca querubins para guardar a porta do Éden, a porta do jardim. Só que Deus nos ama de tal forma que ele mostrou para Moisés um modelo de acesso à porta do Éden. Uau. Sabe os dois querubins? Sim. Átrio, Santos, Santo dos Santos. Quando nós olhamos para o átrio é um lugar que qualquer pessoa pode estar. A multidão pode estar. Qualquer um. O lugar santo é um lugar diferente. Não é para quem está no átrio. Mas quando você consegue transicionar para o Santo dos Santos, aqui tem uma chave. No templo, aparentemente, apóstolo, termina no Santo dos Santos. Só que as pessoas que não têm revelação e consciência profética não entendem que ali não está terminando, ali está começando a porta. Começando. Começa. Pegou? Sim. Ali é quando você tem a oportunidade de entender que aqueles dois querubins que guardam a presença, eles estão protegendo a porta do Éden. Meu Deus, uau, meu Deus, que coisa, hein? Deixa eu pegar aqui que tá olhando para ela. Peraí. Pega aí. Eu tô com a tampa aqui por acaso. Veja como é profético. Veja como é profético. Engraçado que eu lavei eu lavei só a tampa da arca hoje. E deixei secando aqui do meu lado, separado. Ó. Olha que profético. É por isso, apóstolo, que o modelo sempre foi o tabernáculo. Ali se encontra o modelo, cada detalhe. Por exemplo, nós poderíamos fazer aqui 365 dias juntos de live só falando tabernáculo, um ano só falando tabernáculo. Verdade. Pegando detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Abre pra gente Apocalipse capítulo 5, capítulo 15, versículo 5. Vamos lá. Apocalipse 15, 5. Tá na mão. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Abriu-se aonde? No céu. Mais uma vez, lê de novo.
Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Quando Moisés ele foi edificar, construir o templo, ele usou qual modelo? O modelo do céu ou o modelo da terra? Ele usou o modelo do céu. Agora, lê de novo o texto. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Mas aí não é nem Paulo, nem Moisés, aí é João. João viu o mesmo tabernáculo que Deus apresentou para Moisés no Sinai. Eita! É isso. Eita! Lê o 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente e cingindo-os ao peito com cintas de ouro. Mais uma vez, pausadamente. Tá? E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Quem no passado, no tabernáculo, usava justamente essa vestimenta? O sacerdote. Sim. Então, esses anjos aí são anjos sacerdotes. Consegue perceber que da mesma forma que Moisés, que Davi, Paulo, João teve a revelação do tabernáculo dos céus. Meu Deus. Meu Deus. Lê mais uma vez. Bom, só o 6 ou 5 também. Do 5 ao 6. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Você vai observar que Moisés, ele teve a revelação. Davi conheceu o Apocalipse antes do Apocalipse. Paulo teve a revelação e João teve as visões que o profeta Davi teve. É por isso, lê mais uma vez, por favor, Hebreus capítulo 8, versículo 5, só para a gente colocar fundamento para as pessoas que estão assistindo. É para quem chegou agora, né? Isto. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Qual é o nosso modelo? Aqui tem um segredo. Todo líder que está à frente de uma igreja, à frente de um ministério ou à frente do seu próprio lar, porque cada pai de família é um sacerdote, ele tem que conhecer qual é o modelo. Esse aqui é o modelo. O escritor aos Hebreus, ele está deixando bem claro que nós precisamos não é olhar as visões. Qual que é a sua visão escatológica para isso? Qual que é a sua visão aqui? Ei, não é visões, é uma visão, porque é um modelo. O mesmo modelo, a mesma visão que Moisés teve é a de Davi. A que Davi teve é de Paulo. E a que Paulo teve é de João. Então nós temos Está tudo conectado. O que você acha de tudo isso? Eu acho que está faltando tudo isso. Porque existe uma diferença entre revelação e ideia. Boa. As pessoas deixa eu anotar isso aqui. Revelação e ideia. Tem muita gente confundindo ideia com revelação. Isso virou normal, profeta. Até em ato profético, a pessoa diz assim, Deus me deu um ato profético. Não, Deus não deu, foi uma ideia que a pessoa teve, a criatividade muitas vezes dela. E igreja, o pessoal fala, o dia que eu for pastor, minha igreja vai ser no formato tal, ela vai trabalhar com a visão tal, e não sei o que lá. Muito bonito, é uma ideia. Só que está descomprometido com o modelo. O senhor é advogado, correto? Estou estudando, estou terminando. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou empresário e eu também estou iniciando os meus projetos no ramo da construção civil.
Se o senhor é um empreiteiro, sou um engenheiro, se eu te apresentar uma planta de uma obra e você me pede um prazo de 2 anos para entregar, se ao final de 2 anos todo o prédio não está segundo a planta que eu te dei, eu posso ou não posso te processar? Pode, pode. Então imagina todas as pessoas que querem edificar o corpo de Cristo sem o modelo certo. É o flagelo. É o flagelo. Verdade. E é o que tem, é o que mais tem. Agora imagina os outros países que bebem da fonte do Brasil, se a fonte muito do Brasil está desalinhada. Meu Deus. E nós dizemos que nós somos o celeiro do avivamento, né? Posso colocar minha opinião? À vontade. Eu nem quero o avivamento antes da reforma. Eita. Você falou Porque isso no todo outra mundo live, no eu Brasil sei quer avivamento, mas o avivamento sem a reforma, o avivamento vem e vai embora. Nós queremos a reforma para permanecer o avivamento. É isso mesmo. E avivamento no Brasil, que eles falam, não é avivamento, é agitamento. Meu Deus do céu. É verdade. Não tem É ou nem não o é que sério? falar. Agora, se a gente analisar, lê para mim, por favor, Apocalipse 15, versículo 5, para a gente seguir o modelo. Tá. O 5 e 6. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, vamos lá. Quando Jesus diz, seja feito a sua vontade aqui na terra como no céu, Deus ele mostrou a sua vontade para os profetas. Olha que interessante. Os profetas, eles têm a capacidade de enxergar uma dimensão ou um mundo, que é dito na cultura hebraica, que é o mundo vindouro. O mundo vindouro é um mundo onde tudo está muito bem alinhado, só que só as pessoas que têm um espírito de profeta, e aqui eu vou falar uma coisa que muitos vão me chamar de herege, mas está tudo certo. Todo profeta, ele tem 3 espíritos. Uau! Primeiro lugar, nós somos espírito. Segundo lugar, temos Espírito Santo. E terceiro lugar, temos espírito de profeta. 3 espíritos. É verdade, é verdade. Só que nenhum outro ministério tem. Não existe na Bíblia espírito de pastor, espírito de mestre, espírito de evangelista. Diz que é o espírito dos profetas. Aqui não está falando espírito humano. Verdade. Aqui é o espírito de profeta. É uma outra envergadura. O É espírito um outro, do profeta é um outro é sujeito nível. ao profeta. O espírito Por do isso que profeta é sujeito ao profeta. o espírito do profeta é sujeito ao espírito humano do profeta. Yes. É isso aí. Tá claro, tá óbvio. Por exemplo, muitas pessoas não entendem que o dom de cura divina é para auxiliar. Só que existe um tempo vindouro que a saúde divina vai manifestar. Prova disso que Apocalipse capítulo 22 diz que existe uma árvore que ela foi plantada, que a cada mês ela dá seu fruto para a cura das nações. Yes. Isso está em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse ensina você e eu, nos ensina a como governar sobre a terra. Lê para a gente Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5:10. E para Isso. nosso... Adriana. Oi. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não é reinarão sobre o céu, é reinar sobre a terra. Yes. Após, por que os evangélicos e os crentes, eles têm tanta vontade de sair da terra se eles têm que reinar aqui? Essa é a mentalidade de fuga, a mentalidade escapista. Jesus nos livra dessa terra maldita e nós fugimos e deixamos a terra para o diabo, para os endemoniados. Essa é a escatologia pregada hoje.
por que que as pessoas precisam... Por que que eu bato muito na tecla que cada pessoa precisa ter uma mentalidade apostólica? Por quê? A mentalidade apostólica é a mentalidade que traz avanço e alinhamento. Nós todos, todo ser humano sobre a face da Terra, ele é apostólico de genética, de natureza. Porque todos nós saímos do céu e fomos enviados para a Terra. Então não faz sentido a igreja de Jesus Cristo, uma igreja que, pela sua genética, ela é apostólica, as pessoas dizerem que não existe mais apóstolos. Se não existe mais apóstolo, então por que que existe pastor? Se nenhum pastor andou com Jesus. Verdade. Não, mas só os 12 que andou com Jesus, que pode ser. Hoje não tem mais apóstolo, então também não tem mais pastor. Porque na Bíblia eu não conheço o nome de um pastor que andou com Jesus. Esse povo diz que nós idolatramos o apostolado porque nós acreditamos no apostolado. Mas, na verdade, são eles que idolatram o apostolado, uma vez que eles colocam aqueles 12 homens que andavam com Cristo como pessoas entre céu e terra. Quer dizer, Pedro era sobrenatural, né? João, Tiago, e nós não. Então, eles são sobrenaturais. A idolatria ao apostolado vem do tradicionalismo e não do neopentecostal. E ainda tem um detalhe. Eles falam que nós adoramos o apostolado, mas os pastores adoram e idolatram ao Deus Tamuz, por conta da estrutura pastoral da Igreja Católica, que é... Enfim, nem vou entrar nesse caso, isso aí é um tema para uma outra live. Outra live, né? Eu fico incendiado com esse assunto. Eu imagino. Agora, olha que interessante. Voltando ao tema, nós podemos ver que o modelo que Deus mostrou, revelou para o apóstolo João, ele mostra um paralelo aonde anjos sacerdotes ministravam no templo no céu. Por isso que no livro de Apocalipse fala aos 7 anjos da igreja. Só que nós precisamos entender, você que está assistindo essa live, pega essa visão. Todo sacerdote, ele na terra, ele tem um papel de anjo. Meu Deus. E eu vou provar isso. Isaías capítulo 6, versículo 1. Lê pra gente. Isaías 5:1. 6:1. 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ó, qual o templo que Isaías viu? Templo do céu. O tabernáculo. O tabernáculo. Agora vai no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Uau! Pegou? Meu Deus do céu. É o altar. Então, percebe que o anjo sacerdote que o apóstolo João vê no Apocalipse já ministrava no Velho Testamento para os profetas, porque ministrou Moisés, ministrou Isaías. Eita. Fantástico. O que eu quero mostrar? É porque muitos detalhes, a gente está só trazendo um modelo para despertar as pessoas que estão assistindo. Eu quero me auto-convidar de novo, se o senhor me permite, fazer uma outra live para a gente seguir falando desse tema ou de qualquer um. Agora, olha que interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Lê pra gente. Porque agora nós vamos falar de um detalhe que tem no templo, que é a menorá, que é o candelabro. Uau. Já apareceu o altar, né? Oi? Já apareceu o altar. Já apareceu o altar e apareceu o sacerdote, apareceu o templo, o tabernáculo. Então vamos mostrar agora os utensílios. Apocalipse 1. 1, versículo 12. Vamos lá. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candelabros de ouro, 7 castiçais de ouro. Aqui tem um segredo. Acho que vou deixar isso para o final. Vou falar agora, não vou deixar para o pessoal. Vocês que estão aí, continuam compartilhando. Aqui, vai apertando esse coraçãozinho e compartilhando essa live. Lê o 13. Esse eu só recebi a revelação há uns 8 meses atrás. Isso mudou tudo. Muda. Quando nós temos... É por isso que muitas pessoas perguntam assim, qual curso teológico eu tenho que fazer? Eu falo, mano, aprende cultura hebraica, aprende hebraico, aprende algo profético. Não vai entrar nesses negócios então que você vai
perder o que você merece receber. Sim, Lê o verdade. versículo 13 para a gente, por favor, apóstolo. E no meio dos candeeiros, semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. De novo. Vestimentas sacerdotais. Vou mostrar um segredo também. Antes de Adão, antes mesmo de Eva, lê pra gente Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Vamos lá. Agora está ficando mais forte, cada versículo é mais forte que o outro, né? Vamos lá. Ezequiel 28, 14. Isso. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. No passado, por exemplo, todas as vezes que nós enxergamos nas escrituras a expressão ungido, isso tem a ver com sacerdócio, sacerdote. E a unção, o azeite, quando uma pessoa ela é ungida, ela é comissionada para uma função muito específica. A unção é o poder sobrenatural de solucionar problemas. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Tem uma meta, tem um propósito. Esse querubim, as Escrituras vai dizer que ele era um querubim protetor. Ele tinha que guardar o Éden. E muitas pessoas, apóstolos, não conseguem entender, eles acham que o mal inicia em Lúcifer. Não inicia em Lúcifer, porque a Bíblia vai dizer que ele foi criado em perfeição, até que se encontrou em ti iniquidade. Aqui mostra um detalhe. Mostra que até o querubim, guardião, ele foi influenciado. E detalhe, se ele era um guardião, ele era um protetor, existia uma ameaça para o Éden. Meu Deus. Existia uma ameaça da qual a sua função era proteger. Lê o versículo 15. Forte isso demais, meu Deus. O problema é que você fala umas coisas dessa, o nosso cérebro vai lá. E você continua falando aqui. Vamos lá. 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Ele era perfeito, ele não veio com nenhum problema de fábrica. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Continua. Na multiplicação do teu comércio... Opa! Significa que ele era um empresário, que ele tinha comércio. Então, ele operava com pedras preciosas. Os 4 rios do Éden são 4 dimensões de riqueza. Sim, sim. Todos eles cheios de ouro, né? Gion, Pison, Eufrates e Tigre, se não me engano. E tem um detalhe. E é comprovado cientificamente aonde que era o Éden. O Éden era no Iraque. Que depois de Israel, a geografia mais citada na Bíblia era o Iraque. Mesopotâmia, Babilônia, todos... Isso a gente pode falar em um outro momento, mas eu quero chamar a atenção a algo. Lê o próximo versículo. Eu acho que é o 16 agora, né? Isso. Não, comecei nele, né? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras afogueadas. Presta atenção. Satanás, ele não é onipresente. Ele não era. Ele não é. Só que, apóstolo, pensa comigo. Como que ele poderia estar no santo monte de Deus e, no mesmo tempo, estar no Éden? Eu sempre pensei até agora, né, que eram portais. Eram portais que ele tinha acesso constante. Posso te contar qual que era a revelação? Essa parte da terra e o céu era uma coisa só. Isso. Eram também sobrepostos. E esse lugar da terra era um altar de adoração para o universo. Meu Deus. Tinha Porque as bravas, né? Porque as pedras preciosas afogueadas eram o altar de adoração.
É Meu por isso Deus. que o sacerdócio hoje tem 12 pedras no peitoral. Só que Lúcifer, ele só tinha 9, nós temos 12. Porque Uau. 12 é número de governo. Então, aqui, continua lendo o texto que tem uma chave. Meu Deus, isso é muito forte. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Continua. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ó, santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Eu te reduzi a cinzas sobre a Presta terra. atenção. Olha o maior erro aqui que as pessoas não entendem. E eu fiz sair do meio de ti um fogo, mas não fala que o fogo era dele. Aham. Se você vê a visão de Apocalipse que João teve, Jesus andava no meio dos Castiçais. que são as 7 tochas. Sim. Continua lendo o texto. Yes. Eu me perco aqui com esse negócio, com essa unção aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Te reduzi em cinzas sobre a terra e aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti e vêm ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Continuo? Agora olha que interessante. Como que esse povo ficou espantado pela circunstância que Lúcifer, que Ra-Satã passou, se não existia nem Adão e Eva? Vou te dar uma chave. Manda. Lê Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como eu sei que é revelação, eu vou ler de novo. Como se eu não conhecesse. Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra, porém, estava sem forma, né, ou estava, né, e vazia. Havia trevas sobre a face. Peraí. Sem forma e vazia. E vazia. Borru e torru em hebraico. Agora, olha que interessante. Um outro profeta teve essa visão e ele não era Moisés. Borru e torru, isso mesmo. Um outro profeta teve essa visão e ele não era Moisés. Abre Jeremias capítulo 4, versículo 23. Meu Deus, está tudo conectado, né? Vamos lá. O pessoal aperta o coraçãozinho. Vocês estão só olhando, mas não estão apertando o coraçãozinho na live. Vamos lá. Jeremias 4, 23. Olhei para a terra e eis lá. Meu Deus. Olhei para a terra e eis-la sem forma e vazia. E para os céus e não tinham luz. Vamos lá. Vamos pegar o contexto desse tempo. Lê o versículo 18. O 18, anterior, então, né? O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Continua. Meu Deus, que forte. Muito forte isso aqui, o próximo. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Continua. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas. Minhas? No momento, tendas. Para que serve uma tenda? Proteger? Bom, para proteger a moradia.
Se é para Sim, uma proteger, se é moradia. uma moradia, tem que ter uma existência de uma pessoa, de um ser. Claro, Continua. sim. Foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz da trombeta? De veras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Para São aí. sábios. Meu povo. Aham. Meu povo. São filhos nécios. Agora aqui está falando meu povo no geral. Está generalizando. Continua. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Continua. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros se estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, todas as aves dos céus haviam fugido. Para aí. Olhei ainda. Quando que em toda a história da Bíblia, não houve homem nenhum? Antes da Agora eu vou te dar criação. uma revelação. Manda. Sabia que esse povo que Jeremias está falando é o povo pré-adâmico, é um povo que veio antes de Adão, e esse povo testemunhou a queda de Lúcifer? E é daí que sai a origem dos demônios. Opa. A origem dos demônios não vem do céu, vem desse povo. Por quê? Muitas pessoas dizem que um anjo caído vira demônio. O anjo caído não opera dentro do corpo. Esse povo, eles não tinham alma. Eles perderam o corpo, mas continuou o espírito. E eles são os demônios que querem a todo custo entrar dentro do corpo. Voltar a ter um corpo. Por quê? Porque quando eles têm um corpo, eles relembram de quando eles tinham um corpo e eles poderiam praticar toda a sabedoria para o mal. Meu Deus. E isso faz muito sentido para mim, profeta, porque eu nunca engoli o texto de Apocalipse dizendo que o dragão com a terça cauda, com a cauda trouxe a terça parte das estrelas, como a criação, a origem dos demônios. Uma vez, primeiro, que é um texto apocalíptico, outra vez que fala do dragão, mas não dá clareza acerca de quem são essas estrelas. Até pode ser, mas eu fico muito confortável com esse texto aqui, que está extremamente claro. Vou te dar uma chave, então. Lê Juízes, capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. Mas vamos comentar um pouquinho antes de sair desse texto aqui, porque... Desculpa se eu estou acelerado. Oi? Desculpa se eu estou acelerado. Não, porque eu sei como é a nossa mente, mas eu também sei como é que é a mente do povo. Então, o que aconteceu? Pela primeira vez, a maioria de vocês aqui estão ouvindo Satanás dizendo o que ele estava sentindo enquanto Deus explodiu ele por dentro. Se você não entendeu, leia de novo Jeremias capítulo 4 e você vai ver Satanás gritando: ai, meu coração está explodindo, algo está acontecendo. E ele vai narrando, o próprio Satanás vai narrando a sua queda. Inclusive, ele olhando para a terra sem forma e vazia, ele vendo o povo caído lá, olhando para ele. Então, gente, isso é muito lindo, muito profundo. Agora vamos para Juízes do quê? Capítulo 5, versículo 20. Muito forte, lindo demais. Espera aí que eu errei aqui. Juízes 5, 20. Apóstolo, só um minutinho antes de ligar. É porque tem uma pessoa insistindo em ligação do Instagram. Parece que meu som vai ficar baixo. Deixa eu sair e entrar de novo, pode ser? Pode, à vontade. Eu já vou bloquear essa pessoa para parar de me atrapalhar. Bota o teu celular e não perturbe e não vai ter mais como te ligar. Tá. Não, mas tá Tá. me ligando do Instagram. Tá. Já volto. Então tá. Até já. Então, gente, o Wendel já me conhece há 15 anos, né? Ele me disse aqui no início da live. Vocês não sabem, mas há mais de 23 anos eu falo de batalha espiritual no Brasil. Antes de existir Instagram, Facebook, essas coisas todas. E o povo me acompanhou esse tempo todo. Mas ele está trazendo aqui confirmação e complemento de muito que eu tenho ensinado para vocês aqui sobre
a origem dos demônios, sobre como é o mundo espiritual, como é o sobrenatural. E esse texto me surpreendeu, onde ele mostra Satanás dizendo e gritando como é que foi a queda. Tá? O pessoal está botando que a minha imagem está turva, não está não. Outra coisa, quem puder, gente, já me segue aí, porque semana que vem, ó, deixa eu anunciar enquanto o Wendel está voltando aí. Semana que vem eu vou ter live com Judson de Oliveira, sempre 18 horas. Já vou abrir para o Wendel aqui. Semana que vem eu tenho live com o Judá Bertelli, com o apóstolo Jefferson Neto. Não é? Se Deus quiser, eu estou fechando com Paulo Canuto, a turma toda. Vamos voltar a fazer live com esse pessoal maravilhoso. Então me segue. E quem é do meu time aqui, nem preciso dizer para vocês seguirem o Profeta Wendel, porque se não seguir, é tolice. Prontinho. Ah, agora sim. Já bloqueei a pessoa. Não, tudo bem. Mas pode falar, pode continuar. Não, estava falando aqui, você pediu para abrir Juízes 5:20, né? Isso, lê pra gente. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera. Uau. Desde a sua órbita o fizeram. Essa palavra estrelas no original é a palavra príncipes. Isso aí são anjos. Estrelas. Uma estrela não pode ser considerada um demônio, porque um principado, a palavra principado é a palavra arqué, ou arcom, e aí se deriva duas palavras, arquiteto e arquétipo. Um principado, ele é um construtor de linhas de pensamento, ele não entra no corpo, ele opera no mindset de uma cultura, de uma região. Para que ele vai entrar no corpo de uma pessoa se ele pode dominar um território, uma geografia, como um país? Não tem como. E não precisa nem possuir. A pessoa pode ser o crente mais crente do mundo, ele é manipulado pela cultura ou pela geografia. Sim. Essa semana eu dei um treinamento para um grupo de pessoas onde eu mostrei um pouco sobre a batalha espiritual, que é a batalha psicológica. Nós vivemos uma batalha de argumento. Toda a nossa guerra é uma guerra de argumento entre a verdade e entre a mentira. Agora, olha que interessante. Lê de novo Apocalipse capítulo 1, versículo 20, versículo 12. Eu fui lá, sabe por que eu fui lá em Ezequiel, perdão? Para mostrar a origem antes de Adão. Sim. Ou melhor, vamos voltar em Ezequiel 28 e vamos finalizar até o Senhor tirar ele do Éden. E olha que interessante que vai ter no final. Tá, vamos para Ezequiel 28 então, né? Isso. Deu uma travadinha aqui, mas já vai funcionar. Pronto. Ezequiel 28, que versículo? Lê a partir do... Você estava lendo, acho que foi o 18, né? Lê a partir do... Vamos lá. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E elevou-se o teu... Eu, na verdade, fui para o 17, né? Vou pular para o 18. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Perdão, apóstolo, só uma observação. A palavra conhecer em hebraico é a mesma palavra que se utiliza quando o homem conhece uma mulher, tem relação sexual. Isso significa que eles tinham intimidade com esse espírito, ou melhor, essa força, essa entidade espiritual. Sim. Então, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, ele andava no meio do povo pré-adâmico. Ele era conhecido. Como um Deus, né? Imagina um ser poderoso andando no meio do povo. Exatamente. Ainda mais no povo antigo. Ele era como esses deuses que mostram nos filmes gregos, né? Exatamente. Então, deixa eu ver onde é que eu tenho que... Ah, tá, 20. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, volve o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz, assim diz o Não, o só até aí, Senhor. só até aí, só até aí. Porque existe trechos, por exemplo, quando você vai no versículo 13, parte do 12, 13, você vai perceber que Deus fala para Ezequiel levantar um lamento contra o rei de Tiro. Mas o rei de Tiro nunca teve no Éden. Então, isso é uma linguagem profética ali, porque a Bíblia tem 4 níveis de interpretação. A Bíblia tem um nível, outro nível e outro nível de interpretação. São 4 dimensões de interpretação das Escrituras. Agora, voltando para essa questão, se a gente analisar, depois que Eva e Adão pecam, eles são retirados do Éden, correto? Sim. E agora Deus coloca o quê? Ele coloca querubins para proteger a porta. Sim. Só que você vai perceber algo. E aqui tem uma chave. Querubim traz proteção. Deus colocou em primeiro lugar seu principal querubim para proteger o Éden. E o Éden, ele tem o modelo do tabernáculo. Hoje, ninguém consegue encontrar o Éden, porque o Éden já não é mais estar numa geografia, porque o Éden é uma dimensão. Uau. Meu Deus. Essa dimensão hoje, ela aparece em certos lugares. Por exemplo, quando as pessoas veem lugares onde azeite e pó de ouro começa a manifestar e pedras preciosas, aquilo ali é uma expressão do Éden. Zacarias fala dos tubos de ouro e o pó de ouro. Só que aonde que eu quero levar vocês? Agora que a gente percebeu que tanto o querubim, Lúcifer, ele cuidava do Éden, só que por que ali existia o querubim protegendo? Porque o querubim do propiciatório, os 2 querubins, eles protegem a presença de Deus. E a presença de Deus, que é a Shekinah, é a entrada do Éden. Uau. Meu Deus do céu. É uma conexão direta. Meu Deus. Agora lê Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. 13. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. 20. 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O candelabro, a menorá, tinha ou não tinha no modelo de Moisés? Tinha. Pega essa revelação em que essa é explosiva. Lê de novo esse texto. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui mostra Deus mostrando a revelação de Moisés no passado, mostrando a revelação progressiva para o apóstolo João, para que toda a igreja de Jesus Cristo tenha o modelo de Davi. Através da menorá, que era um utensílio do passado. Agora lê Atos capítulo 15, versículo 15. Foi forte, foi forte. Muito forte. Atos 15, 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas... Os profetas aqui está falando dos profetas que teve a revelação e está falando do Velho Testamento, e principalmente de Moisés. Sim, sim. Conferem isto, as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas o restaurá-lo-ei. Lê mais uma vez pausadamente. Conferem com isto
as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Tá. Preste atenção agora nesse detalhe. Tem que ser restaurado, correto? Sim. O modelo não está no tabernáculo? João, ele entendeu que o candelabro que ele viu na visão do Apocalipse, que Jesus Cristo, ele caminha sobre esse candelabro, o candelabro estava no templo. Era um utensílio. Sim. Então, o que acontece? Por que é 7 igrejas e por que é 7 candelabros? Porque Deus sabe que o número 7 fala do Shabat. E o Shabat já está na primeira palavra que aparece em Gênesis, Bereshit. O Shabat está dentro de Bereshit. Tá no Então, Shin. Deus mostrou antes da lei, mostrou antes de tudo qual que é o modelo. O modelo está no Shabat, o modelo está no 7 de descanso. Então, o que João viu? João viu que toda a igreja tem que ter o modelo que é da menorá, que representa o tempo de Moisés, que é o tempo sacerdotal. E eu fico imaginando como é que o povo não entende o modelo para a igreja de hoje. Tá aí de novo. Pegar. O senhor tem a mente acelerada como a minha, o senhor entendeu? Não, já entendi. Entendi antes de você falar. A restauração está toda no Shabat, e o Shabat é a porta do tabernáculo. Isaías capítulo 46, versículo 1. Ezequiel 46, 1. Você sabe que quando eu vejo os 7 castiçais, não sei se você vê dessa maneira. Não, você acabou de falar que vê, né? Só tem um detalhe. Que antigamente, né, na cultura religiosa, nós vemos 7 castiçais separados, né? E Jesus andando no meio deles. Mas os 7 castiçais, na verdade, ele é o candelabro. E Jesus fica zigue-zagueando nas costas do candelabro. Isso é muito bonito, né? Você pediu para ler o que agora? O que eu esqueci? Ezequiel, será? Ezequiel 46, 1. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá, também no dia da festa da lua nova. No Shabat essa porta abre. As pessoas não entendem que todos nós temos a oportunidade de acessar o Éden todo sábado, toda sexta-feira, a partir das 18 horas. É tão simples, né? É tão simples. Meu Deus, lê de novo o texto. Como é que é claro? Lê de novo o texto. E olha só o que acontece na entrada da porta. Lê. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada de segunda a sexta, durante 6 dias. E que são de trabalho. Mas no sábado, no Shabat, ela se abrirá. E também no dia da festa da lua nova. Rosh Hodesh. Continua. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes... Quem que vai entrar? Hã? Quem que vai entrar? O príncipe. O príncipe aí é um anjo. Lê de novo. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto à ombreira da porta. Continua. Eu vou continuar. Tá. E os sacerdotes prepararão o holocausto dele. Para aí. Existe ou não existe um alinhamento do sacerdote na terra com o anjo, que é o príncipe, do anjo sacerdotal de Apocalipse? Como lá em Apocalipse. Agora pega essa revelação. Jesus volta no dia de sábado. Lê de novo todo o texto. Meu Deus. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada, meu Deus, durante 6 dias que são de trabalho.
mas no Shabat ela se abrirá, e também no dia do Rosh Chodesh da lua nova. O príncipe entrará de Quem é o fora... príncipe da paz? Por que o judeu guarda o sábado? Porque ele sabe que o Messias vai vir no sábado. Yes. Yes. Meu Deus. Tem que ser um dia totalmente santo. Tem que ser um dia totalmente limpo, totalmente consagrado para a chegada dele. O judeu, o senhor sabe disso, o judeu considera os 6 dias da semana como 6 dias de trevas. Só o sábado que é dia de luz. E se o sábado é o dia de luz, é o dia que Deus abre o portal e Jesus, ele é espírito. Como o reino espiritual pode entrar se é nos 6 dias que é trevas? Meu Como que Deus. as pessoas querem falar do profético no Brasil se não tem revelação, apóstolo? Extraordinário, meu Deus do céu. Agora nós vamos ter que fazer uma live ensinando o povo a guardar o sábado. Sabe por quê? Porque eles falam assim, isso me deixa preocupado, profeta. Sim. Você vê já virou moda, né? 18 horas de sexta-feira começa a aparecer nas redes sociais Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, entendeu? Amanhã eu vou trabalhar, mas Shabbat Shalom. Amanhã eu vou comer porco, mas Shabbat Shalom. Amanhã eu não vou adorar, mas Shabbat Shalom. O Shabbat Shalom é apenas a figurinha que joga no Instagram, no Facebook. Mas vamos lá. É por isso que o judeu não trabalha para ninguém, porque ele entende o mistério do sábado para prosperar. Extraordinário. Extraordinário. Agora lê para a gente Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vamos lá. Qual é o modelo de todas as igrejas? É o modelo davídico. Porque nós precisamos restaurar o tabernáculo. Agora aqui tem um segredo. Jesus só volta se a gente fizer isso. Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21. Meu Deus. Jesus vai voltar no Shabat, né? Atos 3, 19 ao 21. Isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Para aí. Refrigério é Shabat. Claro, é o descanso. Continua. E que envie ele, o Cristo. Jesus vem ou não vem no sábado? Não tem para onde correr. Continua. Já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos a restauração de todas as coisas. E qual que é a restauração de todas as coisas? Agora, aqui que está o segredo. A restauração de todas as coisas está no modelo davídico, do modelo do candelabro, que opera nas 7 esferas da sociedade. Conecta vai muito com mais 7 além. montes. Exatamente. Yes. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. A única coisa que eu fiz aqui na live foi só conectar os pontos. Isso é muito forte, né? Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Só que quem está proclamando? Lê o versículo 11. Tá, todos os tipos de anjos, né? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos em redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número Aonde era... que estava? Aonde que estavam os anjos? Ao redor do trono. No trono. Continua. Dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, milhões, milhares e milhares, proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder
e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos e séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também Ok. os anciãos. Só que aí, você vai perceber que aqui, quem está citando isso, quem está falando, verbalizando, está reivindicando algo que Jesus Cristo, que é o Cordeiro, morreu de receber. Não é ele que tem que dar. E ele só pode receber isso de nós. Quando nós restauramos o tabernáculo baseado no modelo davídico, por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, porque ele veio honrar e cumprir o que Davi iniciou, que foi o melhor governo. O melhor governo é que tudo começa a mudar. É por isso que quando nós falamos de altar, tem muito segredo no altar. Lê pra gente Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E eu vi É por isso que não pode comer carne de porco. Quem come carne de porco não sabe pensar. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo Apocalipse 14, 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Meu Deus. E falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Preste atenção. Consegue perceber que todo momento existe uma movimentação de anjos? Sim. Não existe altar sem anjos. Uau. Olha que segredo. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Você sabe que quando aqueles homens foram querer colocar fogo estranho no altar, a Bíblia fala que o fogo consumiu eles, né? Sim. Não foi o fogo. Foi os anjos. Foi os serafins que ardem em fogo que matou eles. Yes. Fogo não mata dessa maneira. E sonhou exposta na terra uma escada cujo topo atingia no céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Todos nós conhecemos essa história, que é a história de Jacó, que estava debaixo de uma sentença de morte, ele estava fugindo do seu irmão. Ele chega até um lugar, apóstolo, e os rabinos dizem que o lugar onde ele passou a noite era justamente onde Abraão ele tinha edificado um altar no passado. Prova disso é que quando ele pegou uma pedra, os rabinos dizem que aquela pedra fazia parte do altar. E quando ele deitou, ele botou a cabeça dele, automaticamente ou profeticamente, ele alinhou a mente dele à mente de Cristo, porque Jesus é a pedra angular. Então, quando ele alinhou a mente dele à mente de Cristo, abriu os céus, ele teve um sonho, porque ele nem adorava a Deus. Uau. Meu Deus. E quando nós alinhamos a nossa mente à mente de Cristo, a pedra angular, o céu se abre. E é aí que nós começamos a enxergar que o lugar onde ele estava é a porta dos céus, casa de Deus, porta dos céus. Porque a primeira igreja, ou melhor, a igreja ela foi revelada para Jacó. Por que a igreja é cheia de pecador? É por isso que João era o que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, sendo a pedra angular do passado, sim. Ele não poderia reclinar a cabeça de alguém que tem um coração de pedra, porque o coração dele era de carne vivo. Toda pessoa que tem um coração de pedra também tem uma mente de pedra. Você vai ver que tudo se conecta. Sim. E foi João que se tornou o amado, né? O mais amado, e foi ele que recebeu toda a revelação. É o que você falou lá de Jacó. Agora, continua lendo o texto. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado,
Eu te darei a ti e a tua descendência. Continua. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ei para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Continua. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te fareis voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te foi referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Continua. Às vezes eu tenho que me recompor, né? Também mereço. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada. Espera aí. Agora Tomou botou uma a- revelação. Sabe por que o anjo brigou com... Sabe por que Jacó lutou com o anjo? Ah, Porque na quarta vigília é quando Deus vem trazer um nível de revelação que ele não traz em outro momento. Porque é o momento de meditar. Correto? sim. Jacó, ele lutou com o anjo. Só que aqui ele diz que na parte da manhã, olha o que ele faz. Lê o que ele faz. Peraí que eu dei uma perdida aqui. Tá. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Continua. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, se deu o nome de Bet-El. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Dízimo, casa de Deus. Jacó teve a revelação da igreja. Agora, ele no sonho, ele viu os anjos subindo e os anjos? Descendo. Ele viu uma escada, não viu? Sim. Ele viu Jesus. Jesus é a escada que conecta a terra ao céu. João Sim. capítulo 1, versículo 51. Lê pra gente. João João 1, 51. Era aí. João 1,51. Isso. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Só que essa escada, que é chamada em hebraico Sulan Hashamaim, essa escada está dentro de cada um de nós, porque nós temos Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Yes. É por isso que nós, os profetas, temos o espírito de Elias. E mais uma sacada aqui agora. Você sabe que Jezabel, ela decidiu arrancar a cabeça de Elias. Mas Elias ele não viu a morte. As palavras de Jezabel, ela viajou o tempo e arrancou a cabeça de João Batista, porque João Batista tinha o espírito de Elias. Meu Deus. Uau. Eita. Tinha o espírito de Elias. E aqui tem um segredo. Os modelos são para ser seguidos. Quem foi o Eliseu de Elias? Melhor, a capa de Elias não foi para Eliseu? Foi. A capa de Eliseu, os rabinos dizem que foi para João Batista, porque quando Zacarias entra no templo, no altar, os rabinos dizem que a capa estava no lugar do seu trabalho. Agora, aqui tem um segredo. Por isso que diz que João Batista tinha um espírito de Elias, e Malaquias fala sobre isso. E aqui tem um segredo. Só que, quem batizou Jesus? João Batista. Pega esse segredo. Josué e Moisés foi no Jordão, o Jordão se abriu de forma sobrenatural. Elias e Eliseu passou o Jordão, a capa bateu, abriu de forma sobrenatural, correto? Sim.
Jesus vai até o Jordão não se abre. Porque Jesus era o verdadeiro caminho, então não precisa caminho abrir para ele. Só que Jesus ele não abriu o caminho porque ele era o caminho. Mas Jesus ele não abriu o caminho que não precisava, ele abriu foi o céu. Uau! No mesmo movimento do Jordão. No mesmo lugar, porque o segredo está no Jordão. Jordão em hebraico significa do jeito de Deus. Quando aquele profeta mandou aquele comandante, cheio de lepra, baixar 7 vezes, por que foi 7 vezes no Jordão? Porque Jordão significa do jeito de Deus. E o número 7 é o modelo da menorá, que aparece no Apocalipse, que é o modelo do tabernáculo para a purificação. Extraordinário. Extraordinário. Só uma curiosidade, né? Para quem não sabe, tem muita gente que pensa que o Jordão é nojento, né? Por causa da história de Naamã. O Jordão é um rio lindo, é um rio maravilhoso. E quem quiser ir comigo ano que vem para Jerusalém, conversa comigo. Ou vai com o Wendel, ou vamos todo mundo junto. Né? Eu acho melhor de todo mundo junto, né? Outubro do ano que vem, então nós vamos para Jerusalém. E aí você vai lá no Jordão, você vai tomar banho no Jordão. Você vai descobrir que é um rio maravilhoso. Muita gente pensa que era nojento. Naamã que era arrogante demais. O problema não era o rio, o problema era Naamã. Exatamente. Porque o orgulho é uma das maiores expressões da iniquidade. E distorce a visão, né? Distorce a visão. Apocalipse capítulo 14, versículo 18. Agora eu não sei como é que está a questão do tempo, parece que já vai dar 20 horas. O tempo parece que tem 30 minutos que eu estou aqui, já vai dar 20 horas. Agora que eu vi. E pior que 20 horas eu vou ter que... Vamos tentar terminar em 10 minutos no máximo, tá? Perfeito. Aí deixa com gostinho de quero mais, porque esse povo vai voltar. Apocalipse 14, versículo 18. A não ser que eu atrapalhe teu conteúdo. De repente você tem um planejamento de conteúdo, a gente segura aqui, eu deixo... Não, eu tô só fluindo. O senhor me falou que podia fluir? À vontade. Apocalipse 1, 18, foi isso? 14, 18. 14, 18. Espera aí, botei errado. Não, tá aqui. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as tuas uvas já estão amadurecidas. Esse anjo, ele tinha autoridade sobre o quê? E tinha foice, né? Não, um elemento antes. Um tinha a autoridade sobre o fogo. O fogo. Agora, no passado, qual era o profeta que tinha autoridade sobre o fogo? Elias. Agora, qual foi o profeta que Deus revela para ele no fogo? Moisés. Sim, através do fogo. Quando Deus ele apresenta para ele uma sarça, a sarça não se consumia. E todo judeu sabe que sarça é a representação da menorá. Abre Isaías capítulo 11, versículo 2. E parece mesmo. Pessoas pensam que a sarça é uma árvore, né? Ela é um bolo de um aglomeradozinho de palha, mais ou menos, que fica no deserto. E, de fato, parece uma menorá. Qual é o texto? Sim. Isaías capítulo 11, versículo 2. E quem for para Israel conosco vai ver a sarça também. Isaías 8:12, né? 8:2. 11, versículo 2. 11. 11:2. Repousará sobre ele. Isso é maravilhoso, né? Os 7 espíritos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor a Deus. Aqui está mostrando algo. Isaías teve a revelação da visão de Moisés da sarça. Quando Moisés olha para a sarça, Deus falou para ele por meio de uma sarça que profeticamente é a menorá, que é o 7 castiçais, que é o fogo. Acesa.
Quem falou com Moisés ali foi o próprio Jesus, porque Jesus que estava na menorá. Andando no Isaías teve a revelação. É por isso que Elias, quando ele ora para o fogo vir no altar e consumir, diz que veio o fogo, consumiu o altar, ainda lambeu ainda a água. Yes. Você vai perceber que no dia de Pentecostes, quando veio as línguas como de fogo, as línguas que veio de fogo veio para falar. Porque o fogo que veio consumir o holocausto lambeu a água. Por isso que as línguas estranhas são línguas de fogo. Só que o modelo de reparação do tabernáculo não é mais de sacrifício animal. Sacrifício agora de louvor. Por isso que o modelo que a gente tem que restaurar é o modelo de Atos capítulo 15, versículo 15, que é o modelo de Davi. Eu acho que... Eu não sei se a gente deu muita revelação para eles hoje, mas eu acho que a gente poderia ficar aqui para eles poderem digerir tudo isso. Não, falando sério agora, gente, eu vou falar com o mentor de vocês. Sei que a maioria das pessoas que estão aqui são seguidores e discípulos do profeta Wendel. Mas tem, meu povo está aqui também, pelo menos uns 80 aqui é meu povo. Vou falar uma coisa para vocês, como mentor. Assista essa live novamente. Anota. Sabe, eu sei que é muito conteúdo, só eu tenho 3.000 lives lá no YouTube que vocês acompanham, mas essa live aqui é uma live muito rica para você anotar. E, sinceramente, eu quando pego um conteúdo como esse, profeta, eu destrincho em 10 conteúdos diferentes. É muita coisa, muita revelação. Então, o teu cérebro é sabotador. Se você não anota, se você não estuda, só que vai ser apenas uma experiência legal para você. Você vai lembrar, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Você geralmente não se lembra do que você aprendeu. Você lembra de como se sentiu. Daqui uns dias você vai falar assim, eu participei de uma live com o profeta Wendel, com o apóstolo Ricardo, foi maravilhoso, foi fantástico. Não, o que ele falou? Não lembro. Então, estude. E seja... Alguém falou assim, a mente do Wendel tem que ser estudada. Alguém botou aqui. Não é a mente do Wendel que tem que ser estudada. Você tem que estudar como a mente do Wendel. Você tem que fazer essa parte. Mas é isso, eu acho que temos que sim deixar para a próxima. Eu fico feliz demais só de imaginar que nós vamos ter outras lives. Conteúdo não falta, né? Eu confesso que eu aprendi muito, assim. Eu tinha muitas coisas que eu já estava maturando na minha mente, mas faltava, como você disse, alguns links de conexão entre um texto e outro. Então, para mim, essa aula foi uma aula que vai elevar consideravelmente o meu ministério. Eu te agradeço por isso. Pode contar com a gente. Agora, eu vou falar... não é nem maldade o que eu vou fazer aqui agora. Não é nem maldade. Mas... E detalhe, ninguém nunca me pediu para ensinar sobre o tabernáculo. É a primeira vez que alguém me pede para falar sobre o tabernáculo. Ninguém nunca me pediu em toda a vida. E eu quero aqui dizer algo, apóstolo. Eu estou me colocando à disposição do Senhor e também das pessoas que estão aqui até agora, porque nós podemos falar de todos os tabernáculos e nós podemos falar de todos os modelos. O único problema é que a gente vai precisar de umas 100 lives para poder ensinar tudo isso. Não, mas ou até senão, Jesus voltar, dá um treinamento juntos, né, em algum lugar. Amém, amém. Vamos fazer. Eu vou agarrar essa oportunidade. Gente, deixa eu fazer 2 considerações. Se o profeta também quiser fazer, fica à vontade, do trabalho dele. Depois nós vamos encerrar. Semana que vem, nós vamos ter live aqui nesse canal, Ministério Ricardo Ribeiro. Se você não me seguiu, pode me seguir. Se você não seguiu, o profeta segue também. Na semana que vem nós vamos ter live aqui. Eu já convidei Paulo Canuto, já convidei Judson de Oliveira, já convidei Judá Bertelli, o apóstolo Jefferson Neto, que é o meu mentor lá nos Estados Unidos, o apóstolo Rafael da Suíça. E nós vamos continuar as outras semanas assim. Tem muita gente boa que eu fiz live na pandemia, eu vou trazer de volta. E se você quiser assistir essas 3.000 lives que eu já fiz, o meu canal no YouTube é Ministério Ricardo Ribeiro. Inclusive, essa live aqui eu vou baixar. Daqui a meia horinha, ela vai estar lá no canal Ministério Ricardo Ribeiro. Aí você faz a festa. Tem conteúdo de tudo lá. Fala aí um pouquinho também do seu trabalho para eles conhecerem. Bom, na verdade,
muitas pessoas acreditam que eu só falo das coisas do reino, mas na verdade eu sou um empresário. Então, quer dizer, por detrás das câmeras, aí que está meu trabalho. Claro que também a gente tem um trabalho como mentor, eu ajudo tanto empresários como pessoas do meio artístico, também como líderes. Eu mentorei pessoas no Brasil em mais de muitos países. E, apóstolo, eu estou muito honrado de ter a grande oportunidade. Eu te confesso que no Brasil é a primeira vez que um homem de Deus, que já tem uma caminhada, eles me convidam para alguma coisa. Mano, estou muito feliz, assim, do fundo da minha alma, de coração. Obrigado por esse presente, porque essa live foi um presente para mim. Amém. Tem muitas pessoas aqui que eu não citei o nome, porque são muitas que estão aqui. Está aqui meu amigo, o apóstolo Fábio, que é lá de Portugal. Vou te apresentar um homem fantástico, um homem de Deus, um irmão que Deus me deu. Amém. E, apóstolo, eu espero que a gente possa ter outras oportunidades, e eu já estou feliz com o que aconteceu. Amém. Amém. Eu vou finalizar dizendo uma coisa que eu disse durante muito tempo e outra que eu passei a dizer depois da pandemia. Durante muito tempo eu disse que Deus une pessoas com propósitos. Depois eu mudei essa frase. Eu digo que Deus une pessoas para novos ciclos. Então, algo novo está sendo gerado aqui. Muito obrigado. Pessoal, Deus abençoe vocês. Tenham uma noite de paz. Lembre-se, Shabbat é o portal. Shalom a todos. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.